Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio da cidade de Nazaré, onde se tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Acabamos de ouvir na primeira leitura, tirada do livro de Neemias, que o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia. Homens, mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Mas quem que não era capaz de compreender? As crianças, que não estão na idade da razão, e talvez as pessoas mais senis, mais velhinhos, né? Mostrando que Deus fala a inteligência do ser humano. Deus fala a inteligência do ser humano. Jesus Cristo não se encarnou e não estava ali no Evangelho, né? Nós vimos São Lucas dando detalhes tão bonitos, tão importantes para a nossa vida de igreja, para a nossa vida de fé, né? São Lucas dizendo que muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre eles, entre o povo, no tempo que Jesus viveu nesta terra, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu quem? Lucas, decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Theo, Deus, filo, amigo. Teófilo, para você é amigo de Deus. Se você é amigo de Deus e presta atenção, né, nas palavras de Deus, você vai compreender. Neemias estava falando para aqueles que podiam compreender. Nosso Senhor estava na sinagoga ensinando a lei para aqueles que podiam compreender. Padre, quem que não pode compreender? As crianças que não têm na idade da razão, não tem como falar coisas elevadas, sobrenaturais. E talvez as pessoas mais senis, né? Mais velhinhos já,
que já não tem como compreender. Mas só que nós chegamos nesse século 20 e 21, se Deus não se fizer muito, mas muito misericordioso, nós vamos nos perder. Porque parece que o ser humano perdeu o bom senso, parece que o ser humano perdeu a razão. Hoje, as pessoas vão na igreja, domingo, né? Às vezes lota uma igreja, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas. O padre fala, às vezes o padre tem o dom da palavra, e às vezes o padre não é aquele padre pregador, eloquente, né? Mas a palavra de Deus, ela fala por si mesmo, né? Você está percebendo? Deus está instruindo o povo. Neemias falou 6 horas com as pessoas. 6 horas. Imagina, você ficar 6 horas ouvindo uma pessoa. Para você ouvir uma pessoa durante 6 horas, ela tem que ter o dom da oratória, né? Senão todo mundo dorme. E o pessoal ficou ouvindo. E levou tanto a sério que começaram a chorar. Começaram a chorar, porque diante da vontade de Deus, diante do amor de Deus para conosco, aquilo que Ele nos pede para fazer, se eu olhar para a minha vida com sinceridade, eu vou começar a chorar. Qualquer pessoa boa, de bom coração, de bom senso, depois que Deus fala, depois que os profetas falam, se realmente foi tocado no coração, vem as lágrimas. Mas o profeta foi e disse, não é? Na verdade, Esdras não era um profeta, era um sacerdote, mas falou também na qualidade de profeta. Versículo 8, Neemias, capítulo 8, versículo 8. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. Que livro é esse? Os 10 mandamentos. Passou mandamento por mandamento. E é no mandamento que está a salvação, disse nosso Senhor ao jovem rico. E leram de forma clara e distinta e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias, Esdras, sacerdote, ele estava lendo. Neemias estava lá representando o poder político, o poder jurídico também de Israel. Neemias e Esdras, este sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Que dia é esse? Na antiga aliança, o sábado. Para nós, o domingo. Está vendo? Para quem pode compreender. Deixa eu explicar. Meus filhos, não pode trabalhar dia de domingo. Não pode ligar serra dia de domingo. Não pode ficar batendo martelo dia de domingo. Não pode ficar abrindo o mercado, o açougue dia de domingo. Não pode. A casa de ração, casa de roupas íntimas, de lingerie, de roupas íntimas de homem, de mulher, dia de domingo. Não pode, não é vontade de Deus. Está entendendo? Quem está entendendo aqui, diga eu estou entendendo. Porque isso foi explicado por Deus. É Deus que está falando. Deus. E o povo entendeu que estava transgredindo a vontade de Deus. E diante da explicação, diante da pregação, diante da assembleia, o povo começou a chorar de arrependimento. Arrependimento. E Deus que é bom, Deus que é misericordioso, através do sacerdote de Esdras, né? O que disse? E o povo, e ele disse, né? Sacerdote, escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Alguns choravam de alegria, por Deus estar tão próximo, educando e ensinando, né? Outros choravam de tristeza, porque transgrediam a lei. Mas o profeta, o sacerdote ali, o homem de Deus, em nome de Deus, o que ele disse?
versículo 10, muito famoso na liturgia. E Neemias disse-lhes: ide para as vossas casas. O governador Neemias: ide para as vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, repartir com aqueles que nada prepararam, pois este é um dia santo para o nosso Deus. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor seja a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor será a vossa força. Qual que é a consequência de acolher a palavra de Deus? Qual que é a consequência de ouvir o mandamento de Deus? Comer carnes gordas, beber bebidas apetitosas com alegria, porque é assim que Deus quer tratar os seus filhos. Se você leva Deus a sério, Deus te leva muito a sério. E a consequência disso é o que o Neemias está dizendo. A alegria do Senhor será a vossa força. Qual que é a alegria de Deus? Qual que é a alegria do Senhor, da senhora? O senhor que é pai, a senhora que é mãe, qual que é a tua alegria? Não é ver seu filho bem? Se teu filho é bem educado, se teu filho está no caminho certo, se teu filho te obedece, o que isso traz no teu coração? A alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus não está bravo comigo. Deus não vai vir com os dois pés no meu peito. Deus é meu amigo. E Jesus entrou na sinagoga e fez o que o sacerdote Esdras e o governador Neemias fizeram no Antigo Testamento. Jesus ensinou, mas não mais através dos sacerdotes, levitas e governadores políticos e profetas. Não. Deus fala através do seu Filho. Seu Filho está no nosso meio. Está ensinando muitas coisas. E não só ensinando. Veja que bonito. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse nosso Senhor. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Foi até a cidade de Nazaré e abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a sua unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, os cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, será que Deus parou de ensinar? Será que Deus parou de falar o coração do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, do teu sobrinho, do teu vizinho? Será que Deus não fala? Deus fala àqueles que são capazes de compreender. Criança muito pequenininha não compreende muito, né? As pessoas já mais muito de idade não compreendem muito. Os animais não têm razão. Chimpanzé, cachorro, gato, papagaio, golfinho. Deus fala com o ser humano, aqueles que são capazes de compreender. Será que o ser humano não é capaz de compreender que o domingo não é dia de trabalhar? Será que o ser humano não é capaz de compreender que todos os dias tem que rezar o terço? Será que o ser humano não é capaz de compreender que tem que devolver o dízimo? Não é que nós não somos capazes de compreender que a gente precisa fazer visita ao Santíssimo Sacramento? Não é que nós não somos capazes de compreender que o nome de Deus é santo e não pode ficar fazendo piada em programinhas de internet, etc., com o nome de Deus? Será que a gente não é capaz de compreender que quando uma pessoa está grávida, né? Uma pessoa ali tem um filhote na barriga, não pode matar aquele filhotinho? É pecado gravíssimo, é crime. Será que a gente não é capaz de compreender? O que tem que fazer para os engravatados, para os poderosos desse mundo entender que criança tem o direito de nascer?
O que tem que fazer para ensinar para o ser humano que o domingo é o dia do Senhor? O que tem que fazer para ensinar que não pode comer carne dia de sexta-feira? Não é dia de comer carne, é dia de meditar na paixão do Senhor. Você é capaz de compreender isso? Você é capaz de compreender? Se nós compreendemos o ensino, a instrução, a gente vai chorar, ou de alegria ou de dor. Mas tem que manifestar alguma coisa. E se não manifesta nada? Se não manifesta nada, hein? Se não acontece nada, será que quem está falando é muito ruim de fala? Será? Será que falta unção àquele que tem que explicar? O que está acontecendo? Será que o problema só está no padre que transmite? Ou está na pessoa que está sentada ali também, que não quer saber de nada? Porque ou o padre é brincalhão demais, ou o padre é chato demais, ou o padre fala demais, ou aquele padre não fala nada, ou aquele não compreende. E você, e o teu coração? E o teu coração? E o teu coração? Será que o Frei Gilson não fala bem ao teu coração? Padre Paulo Ricardo, Padre Jonas, Padre Léo? Será que não tem nenhum padre que toca o seu coração para você mudar de vida, mudar de mentalidade, para você chorar os teus pecados, ou chorar de alegria, louvar a Deus? É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo, século 20, 21, que o ser humano se faz de bobo, né? Ele se faz de bobo. Não, será que é para mim isso aqui? Não, será que é para mim? Não, me abençoou. O Senhor me abençoou, não deixe faltar nada não, Senhor. O Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Obrigado, Jesus, te amo, tchau. Mas não venha me exigir nada. É uma religião sem um aporte, sem nenhum comprometimento moral. O que nós cantamos? Salmo 18, que Jesus vai repetir em João 6,63, Senhor, as vossas palavras são espírito e vida. Ou seja, Deus fala a inteligência para que a nossa vida corresponda àquilo que Ele está falando conosco. Então vamos ficar quietos, né? Já falamos bastante, né? Tentamos explicar as coisas aos corações, né? Jesus, no Evangelho de Marcos, lá pelas tantas, ele diz assim, para o bom entendedor, meia palavra basta. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Só que Esdras e Neemias passaram umas 6 horas instruindo o povo. Jesus passou uma boa hora falando com as pessoas. Padre Braulio, mesmo de férias, descansando, está tentando aqui falar algumas palavras de amor, de instrução, né? Então, Nosso Senhor, Ele diz isso. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Termino aqui com um grande filósofo do coração. Ele diz assim, o diabo complica esta vida para que você não tenha tempo de pensar na próxima. O remédio para isso é sempre resolver tudo da maneira mais rápida e cirúrgica, sem muitas palavras. Se você pode dar um jeito a um problema sem dizer nada, faça isso. Se puder usar uma só palavra, não diga 2. Guarde as palavras para a prece, o estudo e o amor. Vou repetir. O diabo complica esta vida para que você não tenha tempo de pensar na próxima. O remédio para isso é sempre resolver tudo da maneira mais limpa, rápida e cirúrgica, sem muitas palavras. Se você puder dar um jeito num problema sem dizer nada, faça isso. Se puder usar uma só palavra, não diga 2. Guarde as palavras para a prece, o estudo e o amor. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.